Eu sou o diácono George, sou aqui da Diocese de Itapetininga e eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui no primeiro grupo de oração desse ano. Sou muito devoto de São João Batista e hoje, como eu disse, nós vamos pregar sobre batismo no Espírito Santo. Mas o tema que nos é proposto se chama foco, fé, força, para que nós possamos superar as distrações. É isso. Só que para nós, eu contei o final no começo já, que foi o que Deus colocou na entrada já. O foco, nós somos Renovação Carismática Católica, não é isso? Dentro da nossa igreja, em que a centralidade total é o santo sacrifício da missa, é Jesus Eucarístico, não é? Mas a missão, qual é a missão da Renovação Carismática Católica? Viver o batismo no Espírito Santo, levar as pessoas até o batismo no Espírito Santo. E uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela vai seguir a doutrina da igreja, ela vai viver como batizado, ela vai viver os sacramentos e ela vai viver os mandamentos. Só uma pessoa batizada no Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, consegue manter o foco, manter a fé. E a força não é nossa, a força vem do alto. E qual é a força? O Espírito Santo de Deus. Está vendo como é a pregação? É batismo no Espírito Santo? É a efusão do Espírito Santo. A passagem que nos foi proposta, você que está com a sua Bíblia aí, ela está em Neemias. É lá no Antigo Testamento. Neemias. Tem Esdras e Neemias. Está juntinho aí. Vem depois de Esdras, já vem Neemias. É Neemias capítulo 6, de 1 até o 14. Mas eu vou contar um pouquinho sobre Neemias. Neemias era um homem de Deus que também foi exilado lá para a Babilônia quando o povo foi escravizado. Então veja bem, o templo foi destruído, eles foram escravizados, eles já não estavam mais em Jerusalém, era aquele momento do exílio da Babilônia. E Neemias, ele nunca reclamava, porque ele entendia que o que estava acontecendo com o seu povo era porque o povo tinha desobedecido. Olha a maturidade de Neemias, quando ele percebia que toda aquela prova que eles estavam passando, o exílio e tudo mais, é porque Deus tinha visto que o povo tinha sido desobediente, idólatra, e aí o povo foi exilado. Neemias, como ele era muito bom, ele estava a serviço do rei, se não me engano, o rei Ataxerxes, esqueci o nome aí do rei, se não me engano, não é a passagem que nós vamos ler, mas só para dar uma introdução. Aí o que acabou que Neemias estava fazendo? Neemias estava praticamente servindo as mesas. Então hoje nós diríamos que Neemias estava trabalhando de garçom. Seria isso, né? Trabalhando de garçom. Aí veja só. Aí chegou algumas pessoas de Jerusalém, chegaram naquela região da Babilônia, onde estava Neemias, e Neemias pegou e falou assim: viu, como é que está lá a minha terra, lá de Jerusalém? Queria saber como é que estava.
E aí contaram para ele que estava tudo destruído, que as muralhas estavam destruídas. E aí ele sentiu fortemente que ele tinha que assumir essa missão. Deus tocou no coração dele que ele tinha que assumir essa missão de ir até lá e reconstruir. Mas ele era um garçom. Pensa só. Aí você se coloca no lugar. Qual que é a sua realidade hoje? Será que você se sente pequeno? Quem sou eu? O que eu posso fazer nesse mundão tão horrível que está hoje? Não é assim que a gente pensa? Graças a Deus que Neemias nem perdeu tempo com isso. O que ele fez? Ele criou coragem e foi conversar com o rei. E explicou para o rei. E aí do nada o rei pega e fala assim, mas Neemias, que era o garçom ali do rei, ele pega e fala assim, o que eu posso fazer para você então? O rei pergunta para Neemias, mas o que você quer que eu faça? E Neemias, ele ainda é chamado assim, vai estar lá no capítulo 1, como a oração de Neemias. Só que não tem a oração aqui de Neemias, sabe por quê? Porque a oração dele está descrita só assim: Neemias orou e disse ao rei. Ou seja, naquela fração de segundo, ele fez uma oração que não conta aqui. Mas é aquela ação rápida de Deus na vida da gente. E aí ele pedindo aquela graça, ele já vira para o rei e fala, olha que ousadia do garçom. Eu quero cartas para que eu possa passar nos bloqueios, pelos guardas, pelos vários pontos que tinha até chegar lá. Quero também que o Senhor me arrume algumas cartas para que possam me fornecer materiais para mim reconstruir. E quero uma recomendação também para que eu possa levar lá para o rei deles, para o lugar todo lá, para que eles não se oponham que eu faça essa reconstrução. Aí vai discorrer em todos esses capítulos até chegar no 6º que nós vamos entrar aqui, e vai falar o seguinte, vai falar que Neemias encontrou muitos obstáculos e também encontrou grande obstáculo com o próprio povo dele que estava lá. Porque veja bem, chega um garçom aqui, daí ele diz que vai reconstruir toda a muralha, os batentes, as portas, tudo vai reconstruir. O povo não acreditava nele, mas tudo aconteceu. E aí chega na nossa passagem aqui, que é Neemias 6, de 1 a 14. E nessa passagem nós vamos ver novas intrigas que acontecem contra Neemias. E aqui vai dizer assim, tem uns nomes bem interessantes aqui: Sanabalate, Tobias, Gósen, o árabe, e outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha. Veja bem, Neemias agora já tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento, eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Então ainda havia um perigo ali, né? Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias do vale de Ono. Tinham a intenção de fazer-me mal. Ele já percebeu que queriam fazer mal para ele. É a ação de Deus, né? Enviei-lhes mensageiros para dizer-lhes: estou em via de executar um trabalho importante, não posso descer.
Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. 4 vezes, 4 vezes, eles me endereçaram a mesma mensagem e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanabalate fez-me a mesma proposta por um seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, na qual estava escrito assim: foi divulgado entre as gentes de Gósen, afirma que se tu reconstróis a muralha, é porque tu e os judeus estáis projetando uma revolta. Olha só. E pelo que se diz, desejas tornar-te o rei deles, e terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entendamo-nos. Olha a astúcia do pessoal do mal lá, né? Eu lhe respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes. Fosse tu que inventaste tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos. Diziam entre si: suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Dá uma paradinha aqui. É o próprio Neemias que está narrando. Estão armando para ele, mas ele está focado na missão que Deus deu para ele. Qual que era a missão? Reconstruir. Já reconstruiu, então ele tem que terminar, certo? Aí o que ele faz? Quando estavam tentando pegar ele faz mais uma oração pequena, mas olha a oração: agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Amém? Ele continua: fui depois à casa de Semeias, filho de Dalaías, filho de Metabil, que se tinha fechado em sua residência. Vamos juntos, disse-me ele, à casa de Deus, interior do templo, e fechemos as portas do santuário, porque procuram matar-te. Nesta mesma noite virão liquidar-te. Olha só, esse é como um amigo que chega para Neemias e fala: vamos entrar lá no templo, que lá tem como se fechar, e vamos nos fechar lá para que eles não possam te pegar. Só que olha como Neemias estava com foco e mantendo a fé. Olha só, respondi-lhe: como então um homem como eu há de fugir? Por outra parte, como um homem como eu entrar no templo sem perder a vida? Ali não entrarei. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Quem entrava no templo só podia entrar o sacerdote, no Santo dos Santos. Então esse amigo, e aí você já vai lembrando que na sua vida tem uns amigos que vêm te ajudar a fazer coisa errada. Aí o que ia acontecer? Neemias ia entrar naquele lugar, e aí aqueles que estavam tentando pegar ele ia ter um motivo para denunciá-lo, porque ele teria cometido um crime contra as leis do templo. Ali não entrarei. Eu tinha notado com efeito, Neemias contando ainda, que ele não fora enviado por Deus, mas proferiu o oráculo a meu respeito, subornado por Tobias e Sanabalate. Eles o faziam para intimidar-me e fazer-me pecar segundo o seu desejo. Isto lhes permitiria cobrir-me de opróbrios
e lançar-me em má reputação. Lembrai-vos, ó outra oração, lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias e Sanabalate, bem como da profetisa Noadia e demais profetas que tentavam aterrorizar-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando tudo isso, eu pedi também uma palavra para o Senhor e peguei uma passagem lá do Evangelho de Mateus. Deixa eu achar a marquinha aqui. Achei. Mateus 14, 23. Neemias percebeu toda a astúcia do inimigo. Por quê? Porque Neemias não caiu nas distrações. Neemias estava focado em Deus. O foco, não quis pegar aqui dicionário, isso e aquilo, mas o foco vai trazer para nós o quê? Quem trabalha com câmera sabe bem disso, né? Tem várias formas de você entender esse foco. Pode ser, sabe quando você vai olhar na câmera e está desfocado? Você não enxerga direito. Ou alguém tira uma foto e sai tudo embaçado, está fora de foco, ok? Se eu estou fora de foco, eu vou fazer bobeira, né? Porque eu não estou enxergando direito. Assim como tem focar, assim como eu estar focado naquela questão. Eu estou estudando, estou focado aqui, tem barulho lá, tem uma conversa ali, não me distraio porque eu estou com foco aqui. Assim como tem um foco de incêndio, tem N fatores aí para a gente usar a palavra foco. Mas o foco aqui que nós queremos dizer é que nós temos que estar focados em Deus. E se você é servo, se você é membro da renovação carismática, como você tem que estar focado em Deus? Focado no Espírito Santo, focado no batismo no Espírito Santo. E como que se alcança o batismo no Espírito Santo? Através da oração, através da fé. E como que se alcança o batismo no Espírito Santo? Vivendo os sacramentos, vivendo os mandamentos. Batizado no Espírito Santo, eu vou viver como batizado. As promessas do meu batismo têm que ser vividas na íntegra. Nesse foco, eu peguei essa passagem. Eu não vou ler aqui na íntegra, porque você vai lembrar dessa história. Eu vou apenas contar com as minhas palavras, mas você pode marcar aí. Mateus 14, de 23 a 33, tá? Jesus caminha sobre as águas. Lembra dessa? Os discípulos estavam longe. E na barca, que é a igreja, você está na barca, sim ou não? Mas vem uma tempestade. Está tendo tempestade já em 2024, sim ou não? Na sua vida, está tudo tranquilão? Está bem suave assim? Glória a Deus, né? Mas tem que dar glória pelas tempestades também. Quem está passando por tempestade aí? Levanta a mão. Eu já estou levantando, se der, levanta as duas. Não reclamando, gente, estou só contando. Nós estamos partilhando isso, certo? Tem tempestade? Tem. Então tá bom. Mas a gente olha lá, quem vem caminhando pelas águas? Jesus. E a palavra vai dizer que daí, quando viram Jesus, eles não estavam com o foco. Como que eles viram? Bem embaçado assim? O que eles falaram? Porque Jesus estava fazendo algo extraordinário. O que ele estava fazendo? Andando sobre as águas. Agora imagine, eu e você na barca e Jesus vem andando sobre as águas.
Ai, é um fantasma, é um fantasma. Aquele desespero todo. E aí Pedro toma a frente. E aí Pedro pergunta-se ao mestre: não tenho medo, sou eu. Jesus fala. E aí Pedro fala assim: ah, é? Se é o Senhor, me manda ir andando até o Senhor. Pedro teve a coragem. Pedro teve a fé. Teve. Você está tendo fé? Sim. Você está acreditando naquilo que não se vê? Você está tendo certeza que o seu filho vai voltar? Você está tendo certeza que a vitória vai chegar? Você está tendo certeza que se aquela enfermidade não for curada e Deus levar aquele teu ente querido, estará sendo feita a vontade de Deus? Você já entregou? É fácil entregar ou não? Você entregou? Sem desistir. Cristão é assim: eu não desisto, estou rezando, eu peço, Senhor, eu tenho fé, eu peço a cura, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a forma do católico rezar. Se o Senhor quer, se o Senhor precisa, pode levar. É o Senhor que manda, não sou eu. Como Marcelo falou no início, não são os meus sonhos, eu quero o sonho de Deus, não é isso? Então que seja feita a tua. Ele nos ensinou isso, não ensinou? Pai, afasta de mim esse cálice, está pesado, é muito difícil, que agonia, mas que seja feita a tua vontade. Ele mesmo mostrou que não é fácil, mas tem que fazer a vontade de Deus. Então, tendo fé, Pedro foi. Agora, você já ouviu, quantas vezes você já ouviu essa passagem? Umas 1000 já, mais ou menos? Não é? Tantas e tantas vezes a gente já ouviu. Mas você já pensou? Você já, olha aqui para mim, você já andou sobre as águas? Já? Sim ou não? Pode responder. Você já andou sobre as águas? Hein? Cadê o João? João, presta atenção, João. Você já andou sobre as águas, João? Tem certeza? Você já andou sobre as águas? Quer responder melhor? Quando a minha filha estava... Quem não sabe, o João é meu genro, tá, gente? Meu filho, meu genro. Quando a esposa do João, minha filha, estava na maternidade para dar à luz a minha netinha e filha dele, Catarina Maria, a minha filha é Maria Cristina, minha neta Catarina Maria, e o médico disse assim, eu não vou contar a história toda que é longa, né? Mas eu vou simplificar. Depois de outra hora o João conta para vocês. O médico disse assim para minha esposa que estava lá, a mãe com a sua filha e a netinha no ventre, e o médico disse assim, viu, é uma ou é outra? Fácil ou não? Não tem como, é uma ou é a outra. Aí a minha filha já olhou para minha mãe, para a mãe, minha esposa, e disse, mãe, a senhora já sabe qual é a minha decisão. Eu sei, filha, eu sei. A senhora já conversamos sobre isso, que era uma gravidez de risco, né?
foi toda uma gestação, toda difícil, muito abençoada por Deus. Ela tem trombofilia, então ela tinha que tomar injeção todos os dias, uma injeção que dá assim do lado. Todos os dias durante a gestação ela tomou. E porque naquele dia ela tinha tomado, não podia fazer a cesárea, mas a minha netinha já tinha apresentado o lamecônio, ela tinha que ser feita uma cesárea de imediato para salvar ela, mas a minha filha morreria se fizesse naquela noite. Então tinha que fazer no outro dia de manhã, mas para fazer no outro dia para salvar a minha filha, aí a minha netinha ia morrer. É isso. Daí nessa hora nós andamos sobre as águas, entendeu? Aí era só fé, era fé. Aí eu em casa, minha esposa liga e fala: viu, você está nessa situação aí. Eu falei: tá bom, Deus sabe o que faz e nós vamos rezar. Daí eu falei para ela, ainda para minha esposa, muita dor no coração, eu falei: ó, você sabe qual que é o desejo da Maria, da minha filha. Ela não pode voltar para casa sem bebê, dessa vez não. Aí rezamos. Aí foi a hora que Jesus disse: vem. E aí nós começamos a andar sobre as águas. Você sabe o que é andar sobre as águas? É milagre. Espetacular. Isso é. E é isso que aconteceu com Pedro. Pedro foi andando pelas águas. A palavra vai dizer que ele andou sobre as águas. Quer ver? Ó? Jesus respondeu: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas. Em algum teatro pode ser que Pedro dá 1, 2 passos e já começa a afundar. Não. Caminhar dá 2 passos? Caminhar é caminhar, concorda comigo? Está escrito aqui, ó. Caminhava. Só que quando ele caminhava sobre as águas, ao encontro de Jesus, redobrou a força do vento. Redobrou a força do vento. Aqui fala ainda, redobrando a violência do vento. O que aconteceu com Pedro? Pedro teve medo. E o medo paralisa. O vento são as distrações. O que tem distraído você de focar em Jesus? O que tem distraído você? Veja Neemias. Será que é um amigo que está vindo falar: vamos lá, Jesus é misericordioso? Mas diácono, Jesus é misericordioso. Claro que é. Jesus é misericordioso, não é? Só que tem alguns amigos que falam que você pode entrar onde você não pode entrar. Ah, Deus vai te proteger. Jesus é misericordioso. Faça o errado. Peque. Não dá nada. Se tem amor, não tem problema. Não está assim hoje? Não está assim de amigo para fazer isso? Amigo é modo de falar, tá, gente? Hã? Porque quem é amigo do pecado é inimigo. Tinha que ser nosso inimigo, né? É inimigo de Deus. Entenda. Se você der bola para essas distrações, você vai afundar. Então, diácono, você está dizendo que Pedro deu bola para a distração? Perdeu o foco? Estou dizendo. Está aqui. E começou a... Quem já perdeu o foco aqui, levanta a mão.
Quem já perdeu o foco aqui? Nossa, tem gente boa aí que nunca perdeu o foco, hein? Que beleza, hein? Eu já perdi o foco, mas sabe, graças a Deus que eu fiz que nem Pedro. Socorro! Não é? Não é assim que faz? Vamos ver aqui. Teve medo e começando a afundar, o que aconteceu? Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Assim que aconteceu comigo. Né? Eu caí, eu comecei a afundar, porque eu não sou perfeito. E diante daquela situação, né, eu orei errado. Aquela distração fez com que eu orasse errado. Eu disse: leva eu. Eu disse assim: eu já fiz, já vivi bastante, né? Deixa as duas. Mas, graças ao bom Deus, né? Essa é a primeira vez que eu estou partilhando isso da minha parte. Ninguém sabia disso. Mas, graças a Deus, Deus me deu uma esposa espetacular, né? Que estava lá, essa mãezona leoa. Essa foi a mãe que pediu a intercessão da irmã Joseli, que acho que alguns aqui conhecem, né? E aí, aí a graça aconteceu. Ela resolveu certo. Mas eu gritei: Jesus, salva-me. E aí a minha esposa ligou. Né? E aí passou toda aquela noite. Foi uma noite de calvário. Por mais que a gente tenha a fé e fale assim: não, eu entrego, mas é muito complicado, né? Não é fácil. Seus filhos, sua neta, né? E aí o que aconteceu? No outro dia chegou um médico e falou: eu vou fazer a cirurgia e vocês duas vão ficar bem. E assim aconteceu. Mas antes dele fazer a cirurgia, aquela oração, aquela intercessão da irmã Joseli, a minha filha ia tomar um daqueles remédios que é para... ele foi fazer um exame primeiro e viu um começo de dilatação. E aí o remédio que acelera lá, nem chegaram a aplicar nela. E aí, de repente, minha netinha veio ao mundo. Perfeitíssima, graças a Deus. E a minha filha também foi para casa. Jesus estendeu a mão. Olha aqui. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé. Eu escutei isso. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas Jesus subiu na barca e o vento cessou. Amém? Está precisando o vento cessar? Hein? Mas nós precisamos ter algo muito importante: foco. Quando Pedro olhava para Jesus, ele não dava 2 passos, ele caminhou sobre as águas. É a graça, é o milagre. Nós precisamos caminhar sobre as águas, amém? Convido você a ficar de pé. Feche os seus olhos um instante.
Vamos pedir isso. Senhor Jesus, dá-nos a graça de termos os olhos fixos em Ti. Seja qual for as distrações, deixa o Espírito Santo ir colocando agora no seu coração. O Senhor coloca assim no meu coração, o Senhor vai estar mostrando para muitos de nós aqui o que tem sido as nossas distrações. O que tem distraído você? O pecado? A pornografia? O que tem distraído você? A gula? O que tem nos distraído? Bate no seu peito e vai dizendo: Senhor Jesus, eu não quero mais essas distrações. Eu quero olhar fixamente em Ti, Senhor. Eu não quero afundar. Eu não quero cair. Mas se começar, Senhor, eu Te estendo a mão e peço: Jesus, salva-me. Diga comigo assim: Jesus, salva-me. Ergue a sua mão como se você estivesse afundando. Ergue só a sua mão lá em cima assim. Sua mão direita assim, ó, como quem está pedindo para que Jesus puxe você, para você sair de dentro da água, para você sair desse mal, desse mar que representa o pecado. Senhor, salva-me. Jesus, salva-me. Espírito Santo, coloca no meu coração o desejo de confessar todas essas distrações, todos esses pecados. Eu quero ser transformado por Ti. Eu quero ser livre. Eu quero ser liberto. Batiza-me, Senhor. Derrama sobre mim a efusão do Espírito Santo. Derrama sobre mim toda a decisão, para que eu possa fazer em tudo a Vossa vontade, Senhor Jesus. Eu peço a Tua intercessão, Mãe. A Tua intercessão, Mãezinha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Nós precisamos dos sacramentos. Nós precisamos da fé católica. Nós precisamos da força do Espírito Santo. Foco, fé. E a fé é a primeira das virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Então nós precisamos da fé, e aí sim o resultado vai ser que nós seremos fortes. O mundo tem gerado uma geração fraca. O mundo vem colocando em nós que nós somos fracos. Você já ouviu falar que a carne é fraca? Já. Mas existe uma potencialização exagerada, porque ao invés de dizermos que a carne é fraca, nós temos que dizer que o Espírito é forte, e o Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer fraqueza. Amém? Que nós possamos viver no Espírito, para que nós possamos em tudo fazer a vontade de Deus. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.